Sejam bem-vindos a mais um episódio de Beethoven no Boteco. Estamos no especial de Halloween desse mês, mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o disco de estreia da banda Black Sabbath. Estamos gravando justamente numa sexta-feira 13 esse episódio. Exatamente. E hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi ouvir a trilha sonora do filme Sexta-feira 13, composta por Harry Manfredini. E tudo isso para entrar no clima e gravar o podcast. Já entrar no clima do Sexta-feira 13, especial de Halloween ainda. Pois é, né? Mais um episódio, né? Do mês especial de Halloween. Tá bem legal o material de hoje. E vamos lá. E ainda, o disco que a gente vai... sobre o qual a gente vai falar hoje, ele foi lançado numa Sexta-feira 13 também. Olha só, hein? Ainda tem essa, a gente nem combinou, a gente nem combinou isso. Sorte ou azar? Pra mim é sorte. Pra mim também, eu acredito que seja sorte. Então vamos lá, pros tópicos de hoje. A banda Black Sabbath, o primeiro disco de heavy metal, a capa do disco e o jazz e o metal. Começando lá, a banda Black Sabbath. Então vamos lá, a banda Black Sabbath. A banda inglesa, originada de Birmingham e formada pelo vocalista Ozzy Osbourne, o guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward, é conhecida por dar início ao estilo heavy metal, mas mantendo a raiz do rock and roll. E tudo começou quando Ozzy colocou um anúncio em uma loja de música que dizia estar procurando por uma banda. Bill e Tony, que já conheciam Geezer, foram até a casa de Ozzy para conversar e mesmo sem ter muitos equipamentos e Geezer não sabendo tocar baixo, eles criaram a banda com um nome provisório de Polka Tulk Blues Band e logo depois mudaram o nome para Earth. Se não me engano, eles falaram que eles ficaram interessados no anúncio do Ozzy porque ele dizia no anúncio que ele tinha um PA. PA são as caixas de som que ficam viradas para o público nos shows. Então ele tinha o equipamento que faltava para a banda, que os outros integrantes não tinham. Isso era o diferencial do Ozzy. Teve alguma coisa também, tipo, o Tony Iommi conhecia ele já, acho que eles tinham estudado juntos e tal, né? Mas ele só descobriu isso na hora, quando bateram na porta e ele atendeu, não fazia ideia de que era esse Ozzy. E tem uma coisa interessante que eu acho que pouca gente sabe, que eles começaram a ir em shows de bandas conhecidas, torcendo para que elas faltassem e eles conseguissem tocar no lugar. Olha, essa eu não sabia não. Não sabia dessa. E aconteceu que a banda Jethro Tull iria fazer um show em Birmingham. E eles foram até o local, mas para sorte deles, o Jethro Tull não apareceu. E o Tony chegou para o gerente do estabelecimento e ofereceu a sua banda para tocar no lugar. E a partir desse dia, o Earth ganhou nome e começou a fazer show em diversos lugares famosos. Nossa, legal. E você sabe que o Tony Iommi chegou a tocar um tempinho no Jethro Tull, né? Sim, o Ian Anderson, o vocalista do Jethro Tull, viu a banda Earth tocar e chamou Tony Iommi para se juntar à banda, mas acabou que não rolou. O Tony até foi fazer um show com eles, mas não permaneceu na banda. Ele inclusive apareceu naquele show dos Rolling Stones que tem em DVD e tudo mais, chama Rock and Roll Circus. Exatamente esse show, né, que ele participou. Isso, justamente um que ficou marcado pra sempre aí, filmado. Tem o John Lennon nesse show, tem um monte de gente famosa. O nome Black Sabbath surgiu quando Geezer assistiu ao filme com o mesmo nome, Black Sabbath, que o título em português é As Três Máscaras do Terror. E a partir daí, eles começaram a compor músicas e letras inspiradas em temas de terror. É interessante eles terem esse início de começar a compor letras inspiradas em temas de terror. O Black Sabbath seria a banda perfeita para compor a trilha de um filme de terror da década de 70. Com certeza. Tipo Goblins, né? Que nem a Goblins no Suspiria. Com certeza, o Black Sabbath é total isso. Eu vi até o Tony Iommi falando que ele tinha bastante influência
disso, né? De trilha sonora de música de filme de terror. Mas é curioso, né? A sacada que eles tiveram. Acho que foi o Geezer Butler que eu vi comentando mesmo, que ele viu as pessoas na fila pro cinema pra assistir um filme de terror, talvez esse Black Sabbath mesmo, ele pensou, se as pessoas pagam por isso, pra ir no cinema se assustarem, deviam pagar por música também que assuste. Foi aí que eles se encontraram. E era uma coisa que tinha a ver com eles. Eu já vi o Black Sabbath falando bastante que eles não se identificavam com o movimento hippie, por exemplo. Né? Aquela coisa do flower power, eles achavam muito tópico, um negócio meio tonto, porque eles viviam numa cidade... É uma cidade difícil até hoje, né? Birmingham. É uma cidade industrial, né? Industrial, não é um lugar fácil. Não foi fácil a vida deles crescendo lá. Tipo, o Ozzy foi preso, ele trabalhava acho que em matadouro. O Bill Ward trabalhava entregando carvão. Tony Iommi trabalhava em fábrica. Lá é pesado e isso combina com o clima das músicas deles, né? Em 1970, eles lançaram o primeiro single, um cover da música Evil Woman, do Crawl. O Ozzy deixou a banda em 1979 e Tony Iommi permaneceu como o único membro da formação oficial. Bom, Tony Iommi é considerado por basicamente todo mundo o primeiro guitarrista de heavy metal, e é interessante também como isso aconteceu. Como eu comentei, ele vivia e trabalhava numa cidade industrial, ele trabalhava em alguma fábrica lá, e quando ele tinha acho que 17 anos, ele tinha resolvido que ia trabalhar como músico de forma integral, guitarrista, né? Só que aí teve o último dia de trabalho dele, né? Em que ele terminou, sei lá, primeiro turno, voltou pra almoçar. Ele nem ia voltar mais pro segundo turno, já era, mas a mãe dele convenceu ele a voltar. Então ele foi lá e bem nisso aconteceu um acidente que cortou a ponta de 2 dedos dele. Nisso ele entrou em depressão, achou que nunca mais ia conseguir tocar guitarra, foi difícil. E aí acho que foi, não sei se era o chefe dele, alguém que trabalhava com ele, levou pra ele no hospital, acho que um disco do Django Reinhardt, um guitarrista de jazz super famoso, que ele, acho que tinha alguma deficiência na mão, não lembro o que aconteceu, que ele tocava com um dedo a menos. Foi aí que o Tony Iommi viu, então é possível tocar, né? Isso, o Django Reinhardt foi a inspiração do Tony Iommi pra continuar. E aí foi esse acidente que tornou ele um músico único também, porque a partir daí ele começou a tocar com cordas de calibre bem mais leve, tipo 0,8, né? O normal numa guitarra é 0,9, 0,10. Pra ficar mais fácil pra ele conseguir fazer bend, algumas coisas assim, e nisso ele começou a afinar mais grave, começou a vir aquele som mais pesado. E aí pra compensar as coisas que ele não conseguia tocar, ele foi também dando um jeito de tocar um negócio mais pesado, um som que soasse gigante. E foi assim que ele acabou criando o heavy metal. Bom, Black Sabbath no início era, na verdade, uma banda de blues, antes de eles virarem o Black Sabbath que a gente conhece. Foi a partir da música, que se chama Black Sabbath também, que eles começaram a ir nessa direção. E eles têm muita influência de, obviamente, blues, como eu disse, jazz, e as bandas mais pesadas da época, tipo Cream, Led Zeppelin. Inclusive eles conheciam, acho, né, o John Bonham, o Robert Plant, porque eles eram da mesma cidade. Então, antes de eles entrarem no Led Zeppelin, eles já se conheciam, se eu não me engano. Então, a influência do Black Sabbath foram essas bandas, esses músicos, a temática horror. E os Beatles? Não poderia faltar, né? Os Beatles, que também influenciaram muitas e outras bandas, né? Próximo tópico, o primeiro disco de heavy metal. O Black Sabbath é o primeiro álbum da banda, lançado em 13 de fevereiro de 1970 no Reino Unido e em 1º de junho do mesmo ano nos Estados Unidos. De acordo com Tony Iommi, o disco foi gravado em uma única sessão de 12 horas e ele disse, abre aspas, nós simplesmente fomos ao estúdio e fizemos em um dia. Tocamos nossas músicas ao vivo e foi isso. Vamos lá, Daniel, comente sobre. Bom, isso mostra como eles eram uma banda super bem ensaiada também, para começo de conversa. Mas gravar um disco todo, um disco inteiro, em um dia? Com overdubs depois, né, que foi uma coisa ou outra. Tipo, tem uma música que tem 2 solos ao mesmo tempo, sei lá, talvez alguma voz que regravou, mas no geral foi quase tudo no primeiro take, que eles falaram, foi ao vivo mesmo, com a voz ao vivo também, tudo ao vivo. Tocaram como se fosse um show. Eles não tinham nem noção, né, de o que era uma gravação. Tem esse negócio ingênuo que é legal no início das bandas também. E hoje em dia, quais estilos são mais gravados dessa maneira que o Black Sabbath gravou ao vivo, todo mundo tocando junto?
A de ser ao vivo, tipo, só um instrumental, jazz tem que ser assim. Por exemplo, jazz não tem outro jeito. Você tem que gravar ao vivo. Tem estilos que são mais legais, depende do estilo, né, da própria banda, né? Tem bandas de rock que gostam de fazer tudo separado, tem bandas que funcionam melhor com todo mundo ao vivo, sem metrônomo, sem nada. Essas bandas dos anos 60, 70, era tudo ao vivo, né, que gravava. Até os anos 80 era comum também. Às vezes você coloca um metrônomo no início pra saber qual é o andamento, e aí larga, tira o metrônomo e os caras tocam as músicas aí do início ao fim. As bandas boas mesmo fazem assim. Uma banda igual Black Sabbath, especialmente nessa época deles, que era um negócio meio... Tinha umas jams, assim, que eles faziam. Você não consegue capturar isso se for todo mundo gravar separado. Tinha que ser os caras tocando ao vivo. Vai, toca aí, deixa eles o mais confortáveis possível e manda em bala. Então, o tracklist desse disco é Black Sabbath, The Wizard, Behind the Wall Sleep, N.I.B., Evil Woman, Sleeping Village e Warning. Teve depois em reedição de CD que eles colocaram Wicked World também. Foi a primeira música que eles criaram. Sleeping Village me lembra muito o início da música, né? Me lembra muito a trilha sonora de Silent Hill. O filme ou o jogo? Não o filme, a trilha sonora do jogo. Essa música, ela é interessante porque parece que a estrutura dela tem vários atos. Sim, parece. E a N.I.B., ela é praticamente a dobra dos instrumentos de corda com a voz. Sim, total. É uma coisa que o Ozzy fazia bastante no Black Sabbath, né? Depois você vai ver em Iron Man, umas músicas assim também ia nessa pegada. Com os riffs tão bons assim, é difícil cantar outra coisa em cima. Pois é, bem legal isso daí, porque se ele cantasse uma outra coisa, iria virar um contraponto. Começou a acontecer isso na época do Dio, né? Bem mais pra frente. Então vamos para a música de abertura. A música de abertura, ela é quase toda estruturada em cima do intervalo de trítono, que é a quarta aumentada, e na Idade Média o trítono recebeu o nome de diabolos em música, que é um intervalo que era evitado a ser tocado. Diz a lenda que os músicos não tocavam esse intervalo porque era coisa do demônio, mas não tem nada a ver, era apenas uma lenda urbana. Então, o que era na real? Esse intervalo de trítono, ele é um intervalo que ele é meio complicado de cantar. E na época da Idade Média, as músicas eram instrumentais e na maioria das vezes cantadas. Então, para evitar desafinar, porque na época não tinha ainda o autotune, esse intervalo era evitado a ser cantado e a ser tocado. Que bom ouvir uma explicação certa, correta sobre o assunto. Quando eu vejo as pessoas falando sobre Black Sabbath, ou explicando esses riffs, todos falam umas besteiras sobre o trítono. Que sempre me incomodou. É justamente isso, era difícil de cantar. É por isso, não é porque ia aparecer o diabo, abrir um portal e as pessoas na Idade Média tinham medo. Não era isso. Era por questão técnica. Essa é a música que deu origem ao nome da banda, que deu origem ao heavy metal, que abriu o primeiro disco de heavy metal. Então é talvez a música mais importante da história do metal. Uma coisa que eu vi bem interessante foi o Geezer Butler comentando que ele estava na época muito interessado numa obra do Gustav Holst, que se chama Os Planetas, e especialmente o primeiro movimento, Marte, Mensageiro da Guerra, ou Mars, The Bringer of War. Então ele estava tentando tirar no baixo. Então ele estava tentando tirar uma parte do primeiro movimento e no baixo. Ele acha que isso influenciou o Tony Iommi a escrever o riff de Black Sabbath. Olha só, a música clássica novamente influenciando os músicos, hein? Novamente. A música ocidental vem tudo da música clássica, não adianta. Pode falar o estilo que você quiser, o que for, vem da música clássica. Não adianta, não tem como. Você vai chegar no Mozart, vai chegar no Bach, não tem escapatória, cara. Especialmente Bach, não tem escapatória disso. O velho Bach. Então eu também já vi o Tony Iommi comentando que na época ele estava ouvindo bastante... não na época, né? Ele gostava bastante de trilha sonora, de filme de terror, então ele ouvia bastante isso pra se inspirar. Os filmes da Hammer. É uma pena, né? O Black Sabbath não ter trabalhado em uma trilha sonora de um filme de terror. Já pensou eles fazendo um filme experimental, tipo Suspiria? Que coisa doida que seria, hein?
Eles falam, quando eles estrearam essa música ao vivo, teve uma reação forte do público, né? Todo mundo tava meio que quieto, mas prestando muita atenção. No final, todo mundo ficou maluco. Aí que eles viram, opa, isso aqui é o caminho a se seguir. Foi que encontraram a identidade deles, né? Vamos falar agora um pouquinho das letras do álbum. Escritas, né, pelo Geezer Butler. Exatamente. A letra da música NRB é como se fosse o ponto de vista de Lucifer, que acabou se apaixonando por uma mulher e tornou-se uma pessoa melhor, de acordo com o letrista Geezer. Interessante isso, né? Você viu? A mulher mudou a cabeça do demônio. Mudou. Ele queria, né? Pensou um negócio meio tipo. Falou até nessas histórias clichês de amor e tudo mais. Ele pensou, e se fosse. Né, que a pessoa promete, tipo, ela fala, né? Eu prometo a lua e as estrelas pra você. Ele pensou, e se eu pegar isso de eu prometo a lua e as estrelas e colocar o demônio, porque ele realmente conseguiria te dar essas coisas. E a música Behind the Wall of Sleep foi inspirada no conto de H.P. Lovecraft chamado Beyond the Wall of Sleep. Então ele só trocou o Beyond pelo Behind. Eu vi ele falando que ele leu esse conto, ele adormeceu, teve um pesadelo com... tava lendo esse conto do Lovecraft, ele caiu no sono, teve um pesadelo com a história desse conto e nesse pesadelo, sonho, ele veio a melodia também da música, né, do riff. Então ele acordou, ele tocou baixo para lembrar como era a melodia e escreveu a letra, né? Eu nunca sonhei com essas coisas de música, melodia e você acorda e escreve. Eu já sonhei, mas eu esqueci. Acordei, não gravei e logo esqueci, né? Igual sonho, você esquece. E tem uma música que me surpreendeu muito na pesquisa, que eu não sabia, e que é a The Wizard, que foi inspirada no personagem Gandalf de O Hobbit, O Senhor dos Anéis. Engraçado, né? Mas o Led Zeppelin também tem algumas músicas sobre O Senhor dos Anéis. Tem mais de uma, se eu não me engano. Eu não lembro os nomes agora. Não sou tão especialista em Led Zeppelin, mas lá do começo deles também tem algumas. O Senhor dos Anéis, em específico, era um livro que era bastante lido por essa geração, né? O pessoal da contracultura, né? E o Tony, acho que o Daniel pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. O Tony começou a gravar com uma Fender Stratocaster e terminou a gravação com uma Gibson SG. Ele gravou, acho que a primeira música, eu acho que foi Wicked World, que eles gravaram, e aí quebrou a Fender dele. Ele tocava com uma Fender Stratocaster. Até que a gente falou do show do Jethro Tull, Rock and Roll Circus, ele tá com a Fender Strato. Aí quebrou, ele tinha uma SG que ele tinha laço de guitarra reserva, ele pegou e gravou com ela, tipo, nem tava acostumado com a guitarra e gravou tudo lá ao vivo, lá, rolou. E desde então, ele só usa SG. E o engenheiro de áudio que gravou disse que eles eram quase uma banda de jazz. Se você ouvisse o Geezer e o Bill tocando, não era rock, e sim algo parecido com o jazz moderno. Legal, todas essas influências assim, né? O jazz, o blues, a música clássica, se juntam e transformam num negócio novo. E de acordo com o guitarrista Slash do Guns N' Roses, o Black Sabbath foi a banda que definiu o heavy metal. E o Bruce Dickinson disse que o primeiro álbum da banda Black Sabbath influenciou uma geração inteira e que depois de 5 ou 6 anos começaram a aparecer várias bandas de metal. Eles são a primeira banda de metal, heavy metal mesmo, não tem como, desde a forma que se toca guitarra, aos riffs, que o Tony Iommi foi o primeiro a criar vários estilos de riffs que a gente vê por aí toda hora, a temática também das músicas. Todo mundo vendo Black Sabbath. Se é metal, não tem jeito. Tem tantos subgêneros também que são praticamente baseados em uma música do Black Sabbath, tipo Doom Metal ou Stoner Rock, tipo Sweet Leaf começou isso. E qual o tipo de amplificador que o Tony Iommi usava na época? Laney. Ele usava e ainda usa Laney, uma marca inglesa. Pensei que fosse Marshall ou Fender. Então, todo mundo usava Marshall, ele usava Laney. Até tem os modelos, né, dele mesmo, mas Laney foi o que ele sempre usou, acho que ele nunca usou outro. Foi a marca que ficou famosa por causa dele mesmo. E sobre pedais, na época,
O que ele utilizava de pedal? A única coisa que eu sei que ele usava era um boost de agudos. Seria para dar um boost mesmo nessas frequências agudas. Ele tem uma característica própria, esse pedal, que acho que alguém criou para ele e em algum momento acho que perdeu o pedal. Aí não era um negócio incomum na época. Eu sei que o Rich Blackmore também tinha disso, o Brian May também tinha. Todos eles tinham alguma coisa que os caras meio que escondiam, né? Não queria que ninguém soubesse do segredo pro som deles. Mas fora isso, eu acho que ele nessa época não usava mais nada ainda. Vamos agora para o próximo tópico, a capa do disco. A capa foi criada pelo designer Kate Macmillan, uma mulher parecida com uma bruxa, sozinha no que parece ser a entrada de um bosque, e ao fundo um lago e uma grande casa de arquitetura antiga. E quando a capa dupla do disco é aberta, tem uma cruz invertida com as músicas, os créditos e também um poema. A banda se assustou quando viu. Eles não sabiam de nada disso, não sabiam como ia ser a capa, não sabiam que ia ter cruz invertida. Eles acabaram se ferrando um pouco nisso, né? Sempre tem uns malucos, né? Por aí que faziam parte de algum culto, que se achava satanista ou qualquer coisa assim, que às vezes começava a seguir eles nos anos 70. Teve gente que já tentou matar o Tony Iommi. Teve de tudo, né? Tem um lado ruim também dessas coisas. E a capa desse disco lembra muito aquele filme A Bruxa de Blair. Tem. Se fosse pra aparecer a Bruxa de Blair no filme, essa seria a Bruxa de Blair. E nos créditos do disco tem álbum desenhado e fotografado por Keith. Keith é o nome verdadeiro de Kate Macmillan, que foi o designer da capa. E além do Black Sabbath, ele fotografou capas de álbuns para David Bowie e Rod Stewart, e fez vídeos para Kate Bush e Motorhead. Então, o Macmillan, ele não é qualquer fotógrafo. Ele estudou fotografia no Royal College of Art de Londres. Não sabia. Pô, Black Sabbath se deu bem então, né? Porque tantas bandas que, eles eram uma banda totalmente desconhecida, tanto que por isso que foi gravado em tão pouco tempo o disco, né? Ninguém apostava muito neles. Aí com essas bandas, como você não escolhia a capa, podia ter sido uma capa horrorosa que não tivesse nada a ver, eles deram sorte nisso. O Macmillan começou o seu trabalho no Black Sabbath ouvindo o álbum, e ele disse que aquele álbum expandiu seus horizontes musicais e que foi a primeira vez que ele realmente gostou desse estilo de rock pesado. Ele se baseou no movimento surrealista para seus designs, e a maior influência da fotografia dele foi uma visita à exposição surrealista belga em um museu de Londres em 1969. Então, quando ele foi criar algo original para o Black Sabbath, ele tinha toda uma bagagem que ele já precisava. Bem legal. Uma coisa que vale mencionar também é que até pouco tempo ninguém sabia quem era a mulher na capa. Eu não sei também se sabiam qual era o lugar. Isso eu não tenho certeza, mas a mulher na capa até uns 3, 4 anos atrás ninguém sabia quem que era. Aí, como né, recentemente foram falar que era essa modelo, Louisa Livingstone. Os caras do Black Sabbath falaram, não sei quem é a mulher na capa, não sei o que, não sei se era verdade ou mentira. Se eles estavam tentando aumentar o mito ou não, mas... Pode ser que eles estavam querendo criar uma lenda urbana em cima da capa do disco, para trazer mais popularidade. Pode ser. Eles até acreditam porque eles não tinham, né, envolvimento em escolha da capa na época, mas parece isso, né, que eles estão ajudando a aumentar o mito do negócio. E até o Kate decidiu que as fotos deveriam ter uma ambiência do século XV, no qual ele encontrou em Oxfordshire, que na época era um lugar meio que assustador. Ele contatou uma agência de modelos de Londres e escolheu a modelo Louisa Livingstone, que é essa modelo que o Daniel falou, para ser a mulher assustadora que ele havia imaginado para a capa. E depois da foto feita, o trabalho começou no resto da embalagem, e a ideia da cruz de cabeça para baixo foi para enquadrar o poema e os créditos, e não no sentido de anticristo ou satânico, até porque a cruz invertida é chamada de Cruz de São Pedro. Sim, porque ele foi crucificado ao contrário. O lugar é um moinho, se eu não me engano.
É Oxfordshire, né? Que você comentou. Que ele fica em Oxfordshire. No YouTube, se vocês procurarem, vocês conseguem ver vídeos de pessoas que vão lá hoje em dia. Então é curioso ver, tá igualzinho. Parece que de vez em quando dá pra visitar, mas é propriedade particular. Eu vi esse vídeo e tem uma igrejinha, tem uma igreja e um pequeno cemitério assim do lado. Tem. Parece cemitério de filme de terror antigo. Parece, total. O vilarejo lá, se lá é um vilarejo, é tudo cara de filme de terror, coisa medieval. Deviam fechar o lugar que se chama Vilarejo Black Sabbath. Concordo, vamos fazer uma petição para isso. E o lugar hoje tá um lugar bem bonito assim, né? Uma grama toda cortadinha. Grama verde, cortada, bonita. Ainda bem, né? Ainda bem que existe ainda. Pretendo ir lá um dia. Chegando aqui no último tópico, o jazz e o metal. Bill Ward tem uma influência muito forte de bateristas de jazz. Count Basie e Glenn Miller foram influências para ele na infância. Ele aprendeu a tocar bateria ouvindo discos de big bands, em especial o estilo swing jazz. Brincadeira, né? O cara aprende a tocar bateria ouvindo disco de jazz. Olha o nível. Não mesmo, super difícil bateria de jazz. Eu acho que esse é o diferencial do... Acho não, tenho certeza. Esse é o diferencial do Bill Ward. É justamente não ser esse baterista de rock comum, que surgiria especialmente no metal depois, esse que todo mundo toca mesmos tipos de levadas. Ele não, se você reparar realmente, ele sempre leva para esse lado do jazz. Acho que até ele fala que ele pensa mais como percussionista do que como baterista. E, isso funciona total pro Black Sabbath. É uma das coisas que fez eles serem diferentes dos outros ainda mais. Até como o Ringo Starr nos Beatles também. Eu também acho isso sobre o Ringo Starr. Tem o pessoal que fala mal porque não manja, mas se pega um outro baterista normal qualquer, teria feito aquela bateria normalzinha nos Beatles que acabaria com as músicas, cara. Com o Ringo Starr era sempre um negócio muito mais legal. E música clássica também. Então a influência foi blues, jazz, rock and roll e música clássica. Sim. Tem muita levada e groove que é tipo, é muito jazz. Primeiro total do jazz, pega até Wicked World. A abertura da música Wicked World é puro jazz aquilo, e não só a bateria, hein? A linha de baixo também, pode prestar atenção. Quem não conhece a história dos integrantes da banda, né? Jamais iria pensar que tem uma forte influência de jazz. E ainda se pensar também, né? Tipo, Tony Iommi também foi influenciado por jazz, ou Django Reinhardt, que ele adora. Você vê algumas coisas, tipo, também no segundo disco Paranoid, Planet Caravan, você vê aquele solo total jazz, aquele solo de guitarra que ele faz. E é legal essa junção, né, na banda. Cada um trouxe alguma coisa diferente e com personalidade, e nisso se criou algo novo. Criou-se o Black Sabbath e o Heavy Metal, e o Doom Metal, e o Stoner Rock, e por aí vai. O que eu acho engraçado, acho curioso você parar pra pensar, tipo, o Black Sabbath que influenciou tanto o metal, e metal tem tanto desses subgêneros, e como eu falei, alguns subgêneros vêm, tipo, de uma música do Black Sabbath em si, às vezes. E essas pessoas, você vê que elas só ouvem, sei lá, Black Sabbath. Nossas influências são Black Sabbath e Judas Priest, sabe? É metal com metal e com metal. Você pega o Black Sabbath, você vê jazz, é blues, é Beatles, é música clássica, é coisa de filme que ele assistiu. É uma junção de um monte de coisas diferentes que cria uma banda diferente. Isso que é legal. E todas as bandas da época eram assim, né? Mas é um negócio da indústria musical também, né? A culpa, né? A partir dos anos 80 começa a se categorizar mais. Você tem que ser um estilo, tem que ser isso, colocar nessa caixinha. Mas enfim, essa era uma época em que você podia ser mais louco, mais experimental no som, e aí que surgia algo novo. Esse episódio de hoje foi muito importante para mim, porque eu conhecia o Black Sabbath de um modo bem raso, assim, não tão profundo quanto eu conheço agora. É claro que eu não sei tudo, mas com certeza eu sei muito mais do que antes de estudar para esse episódio. É muito importante quando você tem interesse sobre algo, não importa o que for, tipo uma música, um gênero, um instrumentista, um instrumento, uma banda, o que for. Acho que isso serve para tudo. De você ir lá e pesquisar um pouco mais sobre o assunto, estudar sobre o assunto, que isso faz com que, além de você ganhar muito mais cultura e conhecer sobre o assunto que você tem interesse, é muito enriquecedor
o tanto de detalhes que você vai aprender sobre. Então, uma sugestão é: pesquisa um pouco mais sobre as coisas, a internet está aí, tem de tudo. Então, hoje eu tenho muito mais admiração pelo Black Sabbath, conhecendo um pouco mais sobre a história deles. Concordo 200%. Vamos finalizando mais um episódio do podcast. Esperamos que tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre o Black Sabbath. E quem não conhecia e está conhecendo agora, procurem mais sobre a banda, sobre os integrantes da banda. E se você já curte, já conhece o Black Sabbath, deixa nos comentários aí que disco você gosta, quais músicas você gosta e se você já foi em algum show do Black Sabbath. Não se esqueçam de seguir os perfis do podcast nas redes sociais e deixar aquela curtida especial no episódio. Então ficamos por aqui em mais um episódio de Beethoven no Boteco, nessa sexta-feira 13 chuvosa, com os trovões. Na verdade, vocês ficam por aí, nós ficamos por aqui no Boteco, aproveitando esse Halloween. Até a próxima, valeu!